Então, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com vocês, procurando trazer aqui uma aula virtual dentro de um ambiente residencial, home office aqui, né? Pessoal, são alguns esclarecimentos. Em algum momento, vocês vão ouvir latido de cachorro, vocês vão ouvir alguma pessoa passando atrás, pode ser que alguém chegue na porta e bata palma. O que é que é muito normal nesse momento? Veja só, nós estamos em um ambiente residencial produzindo aulas. É lógico que não faria sentido a gente estar em um ambiente externo a produzir dentro de estúdio. Se tivesse essa disponibilidade, seria ótimo. Algumas pessoas já têm seu próprio estúdio em casa, têm seu ambiente já montado. Não é o caso daqui. Aqui nós temos um improviso, né? A gente faz um trabalho na sala, faz no quarto e a gente vai montando o nosso home office aqui do nosso jeito, né? Então, se tiver alguma interferência, não se preocupem, é tudo muito normal. Pelo contrário, isso é excelente que mostra que nós estamos trabalhando, produzindo e enfrentando aí as intempéries das emergências. Sempre com bom humor, colocando Deus à frente de tudo, vamos conseguir, tá bom? Então veja só, hoje a nossa aula ela é de direito empresarial, tá? Nossa aula é de direito empresarial. Nós já falamos de toda a introdução do direito empresarial, do histórico, e agora nós vamos falar aqui das fontes do direito empresarial. Nós vamos encerrar a unidade 1 completa hoje, começando por fontes, ok? Essa aula é uma aula que já está no calendário. Acredito que seria dessa. Vocês podem estudar essa semana, claro, mas ela estaria na próxima semana já. Mas nós vamos completar esse conteúdo hoje com bastante êxito, tá bom? Então, relembrando, essa aula é a aula do curso de administração, da disciplina Direito Empresarial. Eu sou o professor Rosinaldo Mendes, esse que vos fala. E nossa aula de hoje é sobre fonte do direito empresarial, tá? Diretamente do ambiente home office. Então vamos lá? Fonte do direito empresarial. Primeiramente, aqui tem um caso aqui prático, eu não vou passar por ele, vamos passar direto. Eu posso conceituar a fonte do direito empresarial como todos os modos pelos quais, então, eu vou conceituar. Então, para eu conceituar fontes, eu posso dizer que são todos os modos pelos quais se estabeleçam as regras jurídicas, olha só, podendo serem divididas em fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais são os elementos que vão concorrer para a criação das leis, que são as fontes formais. Tá? Fontes materiais são os fatos, aquilo que ocorre. Né? No caso do direito comercial, as fontes externas, que eles chamam aqui, né? Elas estão presentes de forma mais expressiva. Né? Porque o direito material em si, na prática, ele é um direito dinâmico entre as empresas, tem atuações, pessoas, estabelecimento, né? Nós vamos dividir aqui as fontes do direito em fontes primárias ou diretas e secundárias, né? As fontes secundárias ou indiretas. No caso das primárias ou diretas, elas são direto quem? As leis comerciais, que podem ser modificadas, revogadas ou podem ser ampliadas para normas existentes. Isso dentro do Código Comercial, que ainda está vigente a parte de direito marítimo, de 1850, mas atualmente nós estamos falando de Código Civil de 2002. Código Civil de 2002. Ok? Tranquilo até aqui? Então, fontes primárias ou diretas, secundárias ou indiretas. As primárias ou diretas são leis. Então, veja só, o direito comercial ele vai se fundamentar na legislação.
Mas a legislação comercial não é somente o Código Civil, não é somente as leis comerciais. Ela tem medidas provisórias, tem tem decretos estaduais, decretos municipais, decretos federais. Nós temos tratados comerciais, nós temos tratados entre países, temos o direito internacional, são várias fontes aí concorrendo para o direito comercial positivado. E aí nós temos ainda a lei Uniforme de Genebra, que trata aí dos títulos de crédito, tá? Das notas promissórias, da letra de câmbio, são os títulos em geral, tá? São as fontes subsidiárias, né? Fontes subsidiárias que eles tratam aqui são a lei civil, ou seja, como não é lei comercial, é lei civil. Usos e costumes no nosso país, pouco se usa os costumes. A jurisprudência, sim, nós temos várias decisões, tá? A analogia, em algum caso, pode ser usado. E os princípios gerais do direito são princípios consagrados aí constitucionalmente, já estão aí consolidados. Ok? Princípios gerais do direito são regras oriundas aí das Constituição, das normas já constituídas, os princípios gerais, como o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, da transparência. Nós temos aí leis, o Código Civil que trata de algumas regras, tá certo? Tranquilo até aqui? Então vamos em frente. A jurisprudência, para vocês que não estão acostumados com essa linguagem, jurisprudência nada mais é do que a reiteração de decisões dos tribunais, né? Então, assim, por exemplo, na área comercial, na área empresarial, a jurisprudência ela vai sendo reiterada decisões que vão tratando de consolidar aí algumas matérias. A analogia ela traz para algumas situações empresariais outras leis ou códigos que tenham assuntos no quais seja idêntico à nossa legislação aqui, tá? Então, pode ser um assunto idêntico de uma legislação internacional, por exemplo, que seja recepcionada pelo Brasil e pode ser aplicada aqui. E ainda, nós vemos aqui os princípios gerais do direito, que consistem em igualdade entre as partes, ou isonomia, ou seja, igualdade, isonomia. É um princípio de que todos são iguais perante a lei, tá? O princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, né? As partes elas têm que ser tratadas de forma idêntica, sem nenhum privilégio, né? Elas têm que ser ouvidas também em juízo, né? Elas têm também direito ao contraditório, ou seja, nem tudo é definido só por um lado. Tem que haver o contraditório, a ampla defesa, né? Apresentar provas e assim por diante. A ampla defesa eu já falei aqui, tá? Aqui diz ainda que ninguém pode ser acusado sem um julgamento e um defensor. Aqui nós vamos ver, por exemplo, pessoal, a questão do direito comercial, do direito empresarial, quando existe, por exemplo, um processo administrativo. A empresa ela tem direito de se defender administrativamente num processo devidamente legalizado ali com a parada em legislação, tá? E com isso ela vai apresentando sua defesa e resolvendo suas situações de forma administrativa, antes de qualquer problema judicial. Tranquilo? Então vamos lá. E quanto aos princípios jurídicos do direito comercial? Princípios jurídicos nós temos a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? A livre iniciativa ela está lá na Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 170. Ele fala assim, qualquer pessoa está livre para empreender, ou seja, livre empreendimento. Quem quiser ser empresário, basta abrir um negócio. Livre movimentação interna de capitais, desde que observadas as legislações fiscais, claro. Liberdade de contratar, dentro de um regime jurídico privado e com uma livre concorrência, ou seja, se o objeto for lícito, o que você estiver empreendendo for o objeto dentro da lei, tem uma livre concorrência. Você está incomodado, por exemplo, com um vizinho que tem um comércio derivado aí de um tipo de produto, você também pode montar o mesmo comércio, se você tiver dinheiro para isso.
você pode montar a mesma venda. Observe que quando você vai no mercado, no Mercado Livre, por exemplo, no mercado, uma feira tradicional, você vê que todos os açougues, as bancas que vendem carne estão tudo do lado uma da outra, ou seja, qualquer pessoa pode ter ali uma venda de carne, pode montar ali o seu, vamos dizer assim, o seu ponto de venda, seu negócio. Tranquilo, assim é, com peixe, assim como nada. No comércio varejista, do mesmo jeito, você chega aqui em São Luís do Maranhão, por exemplo, você chega na Rua Grande e você encontra várias lojas de departamentos, uma do lado das outras, vendendo a mesma coisa em algumas situações. É a livre concorrência, cada um vende de acordo com o seu potencial de compra e venda. Tranquilo? E aqui levando em conta também, dentro dos princípios jurídicos que norteiam o direito comercial, nós temos a função social da empresa também, preservação da empresa, levando em conta a questão que a empresa ela tem que ser preservada para seus fins a que se destina. Função social da empresa, a gente pode observar, por exemplo, quando eu falo de salários, né? Quando eu falo de salários, aí você fala assim, o que o trabalhador tem a ver com isso? Olha só, quando eu falo de salários, o trabalhador ele tem uma contraprestação de serviço e quando ele recebe seu salário, esse salário vai para a família, pagar a escola de criança, alimentação, vestuário. Acaba que o salário ele traz uma função social de circulação de bens e serviços, circulação de riquezas dentro de uma sociedade. E a empresa também, ela faz uma função social por quê? Porque ela emprega, ela contrata terceiros, ela compra e vende, e ela faz circular os bens econômicos aí disponíveis na sociedade, na economia. Tranquilo? E essa questão da livre iniciativa, ou seja, a Constituição Federal garantiu a todos a livre iniciativa. Se você tem condição de empreender, né, ter um empreendimento, você pode também começar a ir pela livre iniciativa, que é o quê? Disciplina é o direito privado, você vai ter a questão da obtenção do lucro, lógico, a obtenção do lucro, claro, né? Pode ser compreendido também como uma remuneração do capital, você pode investir, aplicar em bolsa de valores. Tem várias atividades empresariais que são de prestação de serviços e de negócios, de bolsa de valores, intermediários e tal. Valores sociais do trabalho, já falei aí, questão do salário, tá? Então, desse modo, temos o quê? A liberdade de agir empresarialmente, tá? E o dever de conservar os valores sociais do trabalho. Tem obrigações também, claro. Aí nós temos livre iniciativa, livre movimentação interna de capitais e o livre empreendimento, tá? A liberdade de contratar consiste em que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude da lei. Liberdade de contratar é o quê? Eu não sou obrigado a fazer contratos com terceiros ou contratar pessoas para trabalhar, senão em virtude de lei, dentro dos parâmetros legais, ok? Nós estamos aí inseridos no regime jurídico privado, que é o direito comercial, e o patrimônio jurídico da empresa perfaz aí com várias situações, bens, serviços e marca. A livre concorrência, consiste aí no estímulo do estabelecimento no ambiente comercial. Livre concorrência no sentido de que qualquer um pode entrar no mercado, desde que não seja concorrência desleal, com o uso de fraude ou de prejuízo à marca dos outros, né? E aí a livre concorrência diz o quê? Você não pode limitar, aliás, constitui infração à ordem econômica, né? E deixa de ser livre concorrência quando você vai falsear, limitar de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a iniciativa. Como, por exemplo, praticar preços vil, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui do posto de gasolina, por exemplo. Todos os postos de gasolina têm um preço padrão que em tese se formaria um cartel, mas se chega alguém e coloca um preço muito abaixo
muito abaixo mesmo daquilo que o cálculo levaria para um preço justo, ele está praticando um crime de concorrência desleal. Ou então, aquele que cria um monopólio no mercado e acaba prejudicando outros empreendedores com preços diferenciados porque ele está monopolizando, também concorre para uma concorrência desleal também. Então seria mais ou menos esses pontos, tá? Aumentar os lucros de forma arbitrária, com meios ilícitos, claro, né? Exercer de forma abusiva a posição dominante, que seria aí o monopólio, ó, que eu já estou falando aqui, tá? Então tem vários pontos. A função social da empresa consiste no elemento de compreensão e adequação aos fins sociais e econômicos da empresa, a sua razão de ser na sociedade, preservando, de acordo com a lei específica, a flora, a fauna, as belezas naturais, ou seja, você não pode degradar o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico. Em São Luís nós temos um projeto aí do Centro Histórico que está muito em voga aí, tá? De restabelecer o Centro Histórico com parcerias público-privadas. Ok? Então, princípio da preservação da empresa visa-se o fomento, ou seja, o incentivo da atividade empresária, tá? Para que possa cumprir seu papel social. Tranquilo? Vamos em frente. Visto os princípios do direito comercial, que aqui nós estamos falando de fontes, tá? De todas as fontes. Aí nós temos ainda alguns princípios que podem ser analisados pelas suas características. Quais são eles? Características desses princípios. A simplicidade, né? Diferente de outros segmentos, o direito comercial busca soluções para diversas relações jurídicas de forma simples, visando atender de forma pronta às necessidades econômicas. A simplicidade por quê? Porque o direito comercial ele pode ser tratado de forma bem mais simples e célere. É um exemplo que para resolver demandas comerciais urgentes o governo pode editar decretos, tá? Ou medidas provisórias. Internacionalidade, ou seja, no direito comercial você pode passar as fronteiras aí, fazer negócio com outros países. Rapidez, ele tem que ser dinâmico, busca simplificar as relações, tá? De forma ágil. Elasticidade, renova-se de forma constante ao aceitar e absorver regras e usos trazidos pelas relações comerciais ocorridas no âmbito do direito empresarial, como é o caso dos tratados e relações internacionais também. Um exemplo aqui. Onerosidade. O direito comercial ele é oneroso, ou seja, você vai ter gastos com isso, mas visa o quê? O lucro. Tá? Então não dá para fazer nada de graça. Isso é uma regra básica. E aqui, finalizando aqui as fontes, nós vamos ter fonte do direito empresarial, nós temos as normas empresariais, inicialmente, que aí nós temos o Código Comercial de 1850, que está ainda vigente a parte de direito marítimo, Código Civil, que trouxe todo o direito empresarial para dentro dele aqui, e algumas leis esparsas. Que leis são essas? São os tratados internacionais, os acordos de livre comércio, as leis recepcionadas pela Constituição tratando de direito empresarial, e ainda os usos e costumes comerciais, de acordo com a Lei 8.934, de 94. Ok? Ainda nessa questão de fonte do direito comercial, nós já vimos aí, recapitulando, nós vimos as fontes primárias ou imediatas, que são as leis, secundárias ou mediatas, que são os costumes, analogia ou princípio gerador de direito. Tá? Então, nós já vimos tudo isso. Só recapitulando, fonte primária, secundária já falamos, analogias, princípios gerais do direito e a equidade. A doutrina é uma fonte que, na opinião do jurista, ela diz o seguinte, é uma fonte doutrinária de opinião de doutos, ou seja, doutores, especialistas que escrevem sobre direito comercial. Tá? E a jurisprudência são as decisões reiteradas de tribunais e juízes, ou de tribunais e tribunais. Certo? Então, pessoal, fonte do direito empresarial são essas que nós acabamos de falar. Vamos agora já rapidamente para a seção 1.3, que nós falamos da atividade empresarial. Também é bem rápido, é uma situação que nós até já vimos alguns
parâmetros, não vai ser muito demorado não. Então, seção 1.3, atividade empresarial. Ficou alguma dúvida em fontes de direito empresarial? Mande seu e-mail tirando o que nós esclarecemos. Se você também tiver alguma dúvida, você pode, no seu ambiente AVA, você pode gravar aí um vídeo tirando dúvidas, inserindo aí pelo e-mail, anexando no e-mail, pedindo esclarecimento de dúvidas. Ou você pode mandar apenas uma pergunta que nós esclarecemos. Tranquilo? Então, vamos começar agora a atividade empresarial. Então, nós agora vamos falar de atividade empresarial. Olha só, dentro dessa seção de atividade empresarial, vocês já viram algumas coisas na aula anterior que a gente falou das sociedades empresariais, tá? Nós vamos passar alguns pontos aqui, nós passaremos mais rápido, porque vocês já viram isso na aula anterior, tá? O que é atividade empresarial? Nós vamos conhecer nesse momento conceituação e requisitos do empresário individual, tá? Conceituação de microempresa e empresa de pequeno porte, classificação, conceituação e requisitos das sociedades empresariais. Como nós vimos na aula anterior, os tipos de sociedades empresariais, aqui nós vamos ver algumas classificações e requisitos, mas vocês já terão uma compreensão melhor porque nós já vimos isso. E nós vamos ver também aqui o microempreendedor individual, que é o MEI, o famoso conhecido MEI. Tá? Vamos lá. Quando a gente utiliza o termo empresário, nós estamos nos referindo porque nós já vimos na aula anterior, no artigo 966 do Código Civil, que fala o seguinte, conceitua o empresário, tá? E nessa definição, nessa conceituação, ele diz o seguinte, ó, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, de acordo com o Código Civil, artigo 966, a gente deve entender a seguinte situação. A. Ser profissional. B. Desenvolver atividade econômica de forma organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Tá? Se você for fazer abrir uma empresa, você tem, lógico, que ser profissional, ou seja, de forma contínua, de forma organizada, com habitualidade, você tem que ter uma habitualidade, tem que ser uma atividade econômica, né? De forma organizada por quê? Porque ela tem que estar registrada na junta comercial, tem que estar legalizada, tá? Para a produção ou circulação de bens ou serviços. Tranquilo? E aí nós vamos ver que dentro dessa composição da empresa, o mais simples é o empresário individual, né? Que ele vai cumprir requisitos de capacidade e não tiver nenhum impedimento, ele vai o quê? Exercer atividade empresarial, tá? Então, nós temos aí dentro do Código Civil, no artigo 978 e 979, os requisitos do empresário individual, que geralmente leva o mesmo nome da pessoa, né? Ele tem que ser pessoa física, né? Ou jurídica. No caso aqui, por exemplo, quando eu faço um registro de empresário individual, essa empresa ela leva meu nome, fulano de tal, empresário individual, registrado, com CNPJ, com tudo, né? Detalhe, aqui nós estamos falando de empresário individual, não é microempreendedor individual. É diferente, tá? Não confundam. E aí, nós vamos para o registro civil, ou seja, toda empresa ela tem que ser registrada e arquivado no sentido deve ser guardado no registro público de empresas mercantis. Isso aqui nós falamos na aula anterior, que é a junta comercial, tá? A junta comercial. A gente vê que o registro da empresa, por exemplo, depois que é registrado na junta comercial, a gente está vendo aqui, ó, ele vai obedecer às formalidades do artigo 968 do Código Civil, preenchimento dos requisitos. Quais são? Nome, nacionalidade, domicílio, onde mora, estado civil, se é casado, se é solteiro, né? Se for casado, regime de bens, que pode ser comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens, entre outros.
a questão da firma, ou seja, nome empresarial com a assinatura autografada, ou seja, com assinado de próprio punho, o capital que você está abrindo essa empresa, o objetivo, né, o objeto da empresa, qual é o objeto da empresa, que tipo de negócio você vai montar, e o local da sede, né, o endereço. Esses são os requisitos. E ainda, nós temos aqui ainda, dentro desse parâmetro, a questão do registro que dá garantia de quê? De publicidade, as pessoas vão saber que essa empresa passou a existir, a eficácia dos atos jurídicos, ou seja, perante terceiros, né? E você vai passar a ter um registro público que vai lhe trazer também garantias legais de contratação, de ter o CNPJ, de poder registrar pessoa, de contratar direto, assinar carteira e tudo mais. Ok? E aí a gente fala de livros necessários. Livros necessários para esse empreendimento. Livros empresariais, né, de caráter obrigatório, vamos dizer assim. Né? Cabe ao empresário individual, né, manter um livro diário, hoje tem muita coisa que é feita no sistema eletrônico. Tá? Então o sistema eletrônico ele faz hoje muito do que é feito hoje pelos contadores, pela contabilidade, é feito no sistema eletrônico. Então, que livro diário é esse? O livro caixa, o livro de receita, de despesas, o livro de bens e do patrimônio da empresa, registro de todas as operações, né, quanto ao exercício da empresa. Livro caixa, tudo que entra, tudo que sai, receita de despesas, as compras, os fornecedores, os pagamentos, os agendamentos, tudo isso. E ainda o livro de registro de duplicatas, que é o quê? Quando você trabalha com compra e venda, você tem um registro dos clientes que compraram a prazo, os ativos a receber, os vencimentos futuros, os exigíveis, né? As despesas, tudo mais. Aí aqui nós vamos ver que os microempresários e os empresários de pequeno porte, eles têm tratamento diferenciado, simplificado, ou seja, eles fazem parte aí do famoso Simples Nacional, que é o regime de tributação diferenciado. Aqui nesse exemplo, o faturamento anual era de 3.600, tá? Mas atualmente ele está em torno de 4.800.000 anual, tá? Ano, 4.800.000 ano, tá? Empresa de pequeno porte e os microempresários. Ou seja, todo mundo que fatura até 4.800.000 reais por ano, ele pode estar inserido no regime diferenciado, simplificado. Pessoal, professor, mas qual a diferença desse regime? Vocês vão observar aqui, muito interessante. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, vocês podem dar uma lida nessa lei aqui, ó, Lei Complementar 123/06, que trata da 2006, que trata das normas gerais, que se refere aí à União em relação às empresas de pequeno porte e às microempresas, tá? Você vê, por exemplo, a apuração e recolhimento dos impostos, contribuições de Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mediante um regime único de arrecadação. Regime único que eles chamam de simples. Simples nacional, tá? Que regime único é esse? Observe, por exemplo, só para você ter um exemplo como esse simples ele é benéfico, hoje nós temos aí vou colocar aqui dois exemplos. Vou colocar duas bolinhas. Você veja só. Se eu imaginar uma empresa que está no Simples Nacional, ela está representada pela bolinha azul. E a empresa que está no regime normal é a bolinha amarela. Então veja só, a bolinha azul ela vai pagar de arrecadação total uma média de 4,5% dos impostos de todos os entes. Tá? Já essa empresa, que está no regime normal, ela tem uma sobrecarga de impostos já em torno
a partir de 12,5%. Então, é muito alto, a diferença é muito grande. E você vê que não é tão simples, né? Você pagar 4,5% dentro do regime diferenciado é muito bom. E aí você tem obrigações trabalhistas, previdenciárias, você também tem um acesso ao crédito de forma diferenciada também. Existem muitos incentivos dos bancos públicos para microempreendedores e empresas de pequeno porte, tá? Tranquilo? Matéria muito boa. Complementando as aulas anteriores, vai ficando bem esclarecido. Ainda considerando a Lei Complementar 123/2006, que eu falei aqui, ó, tem abertura e encerramento facilitado da empresa, tudo isso em relação à empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, tá? Aliás, e microempresário. Incentivo às associações, existência de fiscalização orientadora, pagamento facilitado no protesto de título por meio de cheque, sem que seja administrativo ou visado, participação do regime tributário simples. Tudo isso, pessoal, são benefícios para as empresas de pequeno porte e as microempresas. Nós temos ainda, que dentro desse regime de microempresas e empresas de pequeno porte, nós temos alguns benefícios que, em algumas situações, elas têm acesso a créditos. BNDES, por exemplo, a crédito BNDES para desenvolvimentos regionais. Tá? É muito interessante. Aqui nós vamos falar das sociedades empresariais como um todo. Só que detalhe, na aula anterior nós falamos dos tipos de sociedades empresariais. Aqui nós vamos ver a sua constituição somente, como se dá. Então, sociedades empresariais como um todo, ela se dá através de um contrato social, onde tem duas ou mais pessoas reunidas para formar uma sociedade. A exceção é a sociedade anônima, que ela é uma sociedade de capitais. Então, ela não se dá através de contrato, ela se dá através de estatuto. O nascimento da empresa se dá com o registro do contrato social ou do estatuto social, no caso, sociedade anônima, na junta comercial ou no órgão competente. A dissolução da empresa, a extinção se dá com a dissolução, com a expiração do prazo de duração, ou por iniciativa dos sócios, ou por ato de autoridade pública, certo? Essas são as formas de dissolução. No material juntado, você vê mais explicitamente isso, inclusive no próprio ABA. Ok? E ainda, nós temos uma sociedade de pessoas, que sociedade de pessoas, são as sociedades empresariais, no caso da Limitada, da Eireli, e uma sociedade de capital, que é o caso da sociedade anônima. Então, assim, quando eu falar em sociedade de pessoas, eu estou falando diretamente de sociedade limitada, sociedade da Eireli, de sociedades que são privadas, elaboradas por um contrato, que elas foram criadas por um contrato social. E aí nós temos algumas diferenciações. Então, vamos ver. Quando eu falo de sociedade de pessoas, eu falo de contrato social, eu falo de cotas a divisão do capital social é dividida em cotas, ela é elaborada por um contrato social e a responsabilidade das pessoas é limitada às suas cotas de participação. Quando eu falo de sociedade de capitais, eu estou falando de sociedade anônima, eu estou falando de uma sociedade que nasceu através de um estatuto, e o seu capital social é dividido por ações e não por cotas, ok? E a sociedade anônima pode ter quantos investidores quiserem, quantos acionistas quiserem, tranquilo? Existe uma proibição de sociedade entre cônjuges, tá? Casados sob o regime de comunhão universal ou separação obrigatória de bens, ok? Sob esses dois regimes. As pessoas podem ser estrangeiras ou brasileiras. Se tiver uma empresa estrangeira, ela depende de autorização do Poder Executivo Federal, tem que ter sede no Brasil. Tá? O nome empresarial é regido aí pelas normas do Código Civil, tá? E também passa por uma questão de
de registro de marca, não pode estar copiando o que já existe no mercado de outras pessoas, sob pena de proteção de direitos autorais. E aí nós falamos na aula anterior, aqui eu não vou entrar em cada uma delas, porque nós já vimos isso na aula anterior, tá? Nós falamos das espécies societárias. Nós falamos das sociedades não personificadas, que é a sociedade em comum, que ela é irregular ou de fato, e a sociedade em conta de participação. Na aula anterior, veja lá o vídeo aula anterior que tem isso aqui, tá? E nós vimos as sociedades personificadas, que é a simples, a em nome coletivo, a comandita simples, a limitada, a sociedade anônima ou companhia. Ok? Então, isso aqui tudinho nós vimos na aula anterior, por isso nós vamos passar mais rápido. Isso aqui tudinho está na aula anterior, vejam, qualquer dúvida, vejam a vídeo aula anterior, certo? A sociedade anônima ela emite ações de valor nominal, de valor de negociação ou de valor patrimonial. Ok? A de valor nominal pode estar ou não impressa na ação. A de negociação consiste no preço pago pelo mercado. E essa aqui é o valor representativo do acionista. A classificação das ações pode ser duas: ações ordinárias ou comuns, que ações conferem direito reservado ao voto do acionista e seus titulares, ou as preferenciais. Preferenciais é que concedem aos seus detentores, ou seja, de quem tem a ação, de quem comprou a ação, alguns privilégios, como prioridade na distribuição dos dividendos, chamada de privilégio econômico, pode eleger um ou mais membros dos órgãos administrativos, da administração. Pode ter um privilégio político. É o exemplo de quem compra mais de 50% das ações de uma companhia. Ele acaba sendo ali o acionista majoritário que tem alguns privilégios. Só a título de exemplo, no caso da Petrobras, o maior acionista da Petrobras é a União, tá? Você vê que a União detém o maior potencial aí da Petrobras. Tem o maior número de ações, tá? As sociedades anônimas também, elas são controladas aí também pela Comissão de Valores Mobiliários, que ela é uma autarquia federal que, de certa forma, controla aí o mercado de valores, certo? Então, vamos ver aqui o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, né? Que é o antigo autônomo. Esse valor aqui está desatualizado, o valor atual é 80 mil. Então, o MEI ele pode faturar até 80 mil ano. Eu acho muito pouco. Porque um microempreendedor individual faturar só 80 mil por ano é pouco. Por quê? Porque imagina, se eu imaginar um analista de sistema, por exemplo, se esse analista de sistema criar um MEI, um CNPJ MEI, e ele for muito conceituado no mercado, ele passa de 80 mil rapidinho. Então ele tem que se enquadrar em outra categoria e não MEI. E detalhe, pessoal, características interessantes do MEI. O microempreendedor individual, ele pode ter um auxiliar, olha só, ele pode ter um auxiliar, ele pode realizar os trabalhos presencial ou com a ajuda desse auxiliar. Ele não é obrigado a realizar o trabalho ele mesmo direto. Ele pode ter a ajuda de um auxiliar. Ele pode contratar pessoas para a empresa dele. Ele pode pagar pessoas para lhe auxiliar. Só que ele pode ter um auxiliar, tá? Se ele tiver na contratação dele outras modalidades, ele acaba tendo que mudar de enquadramento. Por quê? Porque o microempreendedor individual ele vai realizar um tipo de trabalho, mas pode ser substituído por outro auxiliar. Qual é a grande diferença? Só um minuto. Pessoal, aqui o telefone tocou, né? Aqui eu estou em pleno funcionamento. Ó, o telefone do escritório funcionando e trabalhando, não dá para parar. Então tocou, dei uma pausazinha e voltei. Então vamos lá. Nós estávamos falando do microempreendedor individual, que ele pode ter auxílio de uma pessoa que pode fazer o serviço por ele. Isso é importante porque, veja só, algum tempo atrás eu tinha um problema que se eu fosse uma empresa
e eu contratasse um autônomo, esse autônomo poderia, em algum momento, ele poderia preencher os requisitos de vínculo empregatício e demandava muitas ações na justiça trabalhista requerendo esse vínculo empregatício. E os empregadores acabavam que cometiam algumas falhas que levavam para o vínculo empregatício mesmo. Por exemplo, subordinação, controle de horário, controle de jornada, e acabava sendo criado um vínculo empregatício por força da CLT, que traz os requisitos de vínculo empregatício. Com o microempreendedor individual, fugiu-se um pouco disso, tá? Só um minuto, só uma pausazinha aqui rapidinho, volto já. Então, retornando aí, então nós tínhamos um problema com o vínculo empregatício. Muitas empresas cometiam a falha, acabavam incorrendo aí em vínculo empregatício. O que aconteceu depois do MEI? Depois do MEI, o MEI ele pode ter CNPJ e cada serviço que ele prestar para a empresa, ele emite uma nota fiscal, tá? O que é interessante nisso? Veja só, a partir do momento que eu faço um serviço para você e emito uma nota fiscal, ali não há vínculo empregatício. E as regras do MEI também já deixam claro que não importa em que situação ele presta serviço na empresa. Ele está prestando um serviço que foi contratado, ele vai emitir uma nota fiscal e você vai pagar por aquele serviço. Então não tem mais esse problema. Ok? Compreendido? Vamos em frente. Aqui é só a questão dos livros comerciais, já falamos sobre isso. E aí nós vamos encerrar a nossa matéria, porque isso aqui tudo faz parte do que nós já falamos anteriormente, tá? Ok, deixa eu ver. Sociedade, isso aqui nós já falamos. Ok, já falamos. Aí, por último, pessoal, para finalizar, nós temos a seção 1.4 que fala da capacidade civil e responsabilidade. O que é isso? Capacidade civil e responsabilidade. Nós temos o seguinte, ó. Capacidade e responsabilidade civil no âmbito empresarial, tá? Vamos conhecer aqui. Definição e reflexo da responsabilidade civil, evolução da responsabilidade civil, espécies, capacidade civil e o Código e o Direito Empresarial nesse sentido aqui. Quando a gente fala de responsabilidade civil, nós vamos ver aqui uma questão social, tá? Atender a necessidade social, que é a pessoa quem tem capacidade civil, responsabilidade civil, ele tem capacidade para responder por alguém, responder, garantir, ele vai ter capacidade para assumir atos jurídicos, tá? Aí ele diz assim, ó, podemos compreender a responsabilidade como a proteção de um lado e a obrigação de uma pessoa com outra, quanto ao prejuízo causado por meio de aplicação de medidas jurídicas, tá certo? Então vamos em frente, bem rápido. Responsabilidade civil acarreta dois deveres, né? O primeiro se refere-se ao cumprimento de determinado dever, ou seja, cumprimento de uma obrigação, tá? Um acordo, um contrato, coisa do tipo. E o segundo refere-se à indenização pecuniária, ou seja, capacidade para pagar, capacidade de indenizar alguém por uma conduta que tenha gerado um dano a uma pessoa, ou a um cliente que seja empresarial, que seja. A palavra pecuniária refere-se a valores, tá? Pagamento em dinheiro. Ok? E aí nós vamos ver aqui um histórico da responsabilidade civil. Você via que no direito romano, por exemplo, a capacidade civil ela era baseada numa concepção de vingança, né? Aí, na lei de Talião, né, a lei das 12 tábuas, foi dito olho por olho, dente por dente, você fazia e recebia do mesmo jeito, tá? Aí, com o passar da história, nós vamos tendo aí os estados consagrados aí, poder público sendo legitimado pelo rei, depois por um estado democrático. E aí foi aqui, o direito romano contribuiu muito para isso. O direito romano foi fundamental nessa tarefa, tá? Aí nós vamos ver aqui, por exemplo, que quando Napoleão criou o Código Civil e o Código Comercial, ele nos influenciou diretamente já em 1916 no Código Civil, né, de 1916, e dividiu-se aí a responsabilidade em duas, a subjetiva e a objetiva, a contratual e a extracontratual, tá? A contratual e a extracontratual. Quando a gente fala de responsabilidade
subjetiva e objetiva, contratual e extracontratual, nós vamos ver a diferenciação. Por exemplo, responsabilidade subjetiva, ela é inerente ao ser humano, ou seja, está associada ao ato de culpa ou dolo, danoso. Dolo é intenção, intenção de fazer algo, né? Já a responsabilidade objetiva é o ato praticado pelo agente está relacionado diretamente ao dano causado. Então, lá no artigo 927 do Código Civil Brasileiro fala disso. Independentemente de culpa, não precisa de culpa. Vamos ver aqui. No Código do Consumidor, por exemplo, eu comprei um produto, tá? Eu comprei um produto, esse produto deu um defeito e eu preciso que ele seja consertado. Não importa a culpa do fornecedor. Aqui importa que eu comprei de um fornecedor, tem uma nota fiscal e essa responsabilidade ela é objetiva. É ele que tem que reparar, ele que tem que resolver o problema. É assim que funciona. Então vamos lá, falei direito do consumidor. A responsabilidade contratual está associada à existência de um contrato celebrado entre as partes, claro, e a existência e a extracontratual na reparação de um dano, de dano clássico sem a existência de um contrato. Aqui no caso uma colisão de veículos, né? Onde não tinha relação entre as partes anteriores e teve um dano. Tranquilo? No artigo 186 do Código Civil também diz que aquele que causar por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o artigo também fala de reparação de danos. Tá? Nós podemos definir aqui os elementos, né, para a configuração da responsabilidade. A conduta do agente e o dano. Conduta do agente é a conduta humana. Comportamento voluntário por meio de ação ou omissão. E o dano foi o resultado. Tá? Nexo causal, ou seja, a relação entre a conduta do agente e o resultado. E a culpa, que é o que... A gente vê muito isso de culpa, pessoal. O nexo causal e a culpa, muita gente fica pedindo indenização por erro médico. Essa indenização por erro médico, ela entra diretamente aqui, ó. Nexo e culpa. Eu fui fazer uma cirurgia de estética. Fui tentar ajeitar o nariz e ficou pior do que o que estava. Aí, o médico esteticista vai ver o quê? Mas está aqui, ó. Está aqui o desenhozinho que você pediu. Você pediu um nariz assim. Se não era o que você queria, mas você ficou. E para isso, eles estão fazendo o que hoje? Se prevenindo. Eles estão fazendo imagens, filmando a pessoa e colocando o desenho do que seria o objeto final do que a pessoa deseja. E a pessoa está aprovando aquele desenho. Então, antigamente tinha muito problema, mas hoje está sendo muito mais seguro. Tranquilo até aqui? Então, culpa e dolo faz parte aí da atividade do ser humano. Aí nós temos aqui a reparação, que já é para reparar o problema, prevenção do dano e a punição, né? No caso da causa. Vamos em frente, você pode dar uma lidazinha nisso aí com calma. E a gente vai seguir em frente. Aqui nós estamos quase terminando nossa matéria. Aqui é só o exemplo, responsabilidade civil. Aí nós vamos ver aqui, ó, a capacidade civil. Nós falamos de responsabilidade civil. E agora nós vamos ver quem? A capacidade. Por que que isso é importante? Olha só. Nem todo mundo que comete um ato está civilmente responsável. Por quê? Por causa da capacidade civil. Quem são, nós podemos chamar de incapazes. Incapazes civilmente. Os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não possuem discernimento para a prática dos atos da vida civil, e aquele que, mesmo por causa transitória, não puder exprimir sua vontade, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, que são aí algumas pessoas interditadas, os que são... aqui, pessoal, aqui é desse jeito, ó, cachorro latindo, isso é altamente normal, não se preocupe. Isso faz parte do
home office em dog, tá? Home office com dog. Tranquilo. Então, vamos lá. Aí nós temos os relativamente incapazes. Quem são eles? Os relativamente incapazes são os maiores de 16 anos, os ébrios habituais, ou seja, os que têm vícios, né, viciados em tóxicos, alcoolismo e tal. E os excepcionais, sem o desenvolvimento mental completo, certo? Esses são os relativamente incapazes, tá? Absolutamente incapazes são os anteriores que eu falei aqui, ó. Tá? E esses aqui são os relativamente incapazes. Por quê? Porque o maior de 16 e o menor de 18, quando ele completa a maioridade, ele se torna absolutamente capaz, já entra na capacidade civil. Esses aqui, depois de curados, eles podem se tornar capazes e os excepcionais também. Tá? Pródigos são aqueles filhos que dilapidam o patrimônio da família e eles também são considerados relativamente incapazes. Ok? Então, aqui só simplificando o quadro, os absolutamente incapazes e o relativamente capaz. Absolutamente menor de 16, relativamente maior de 16 e menor de 18, aqueles por enfermidade, os ébrios habituais, aqueles outros que de causa transitória e os excepcionais. Tranquilo? Então, com essa aula aqui, nós finalizamos toda a unidade 1. Então, a nossa unidade 1 de Direito Empresarial se encerra com a capacidade civil. Na próxima aula, nós trataremos de títulos de crédito, que já é uma outra matéria, mas dentro do nosso conteúdo de Direito Empresarial. Tudo bem? Até a próxima aula. Bons estudos e fiquem em casa até segunda ordem, ok? Tchau, tchau.